Caros irmãos e irmãs, graça e paz dos três Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Hoje, 16 de março, o Padre André, filho e servo dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José, traz para vós uma outra meditação com o tema A Fé de São José. Caros irmãos, vamos viver este momento rezando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão dos Sagrados Corações Unidos de Jesus, Maria e José. Irmãos, neste dia queremos meditar sobre a fé de São José. Mas para meditarmos a fé do glorioso São José, vamos partir de uma palavra de Nosso Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 22. Disse Jesus: tudo é possível a quem crê. Parece, meus irmãos, que esta palavra é próprio para o glorioso São José. Ele tanto acreditou na vinda do Messias, tanto que rezou, e se tornou possível o mistério da encarnação também por meio da sua fé. Ele tanto acreditou que Deus enviou aquela que Deus preparou desde a sua eternidade para conceber o Verbo eterno de Deus, a Virgem Maria, aquela que é imaculada, a cheia de graça. Esta fé viva do glorioso São José é um ato grande de fé. E diante do ato de fé viva, cega, incondicional, Deus não sabe resistir e se vê como obrigado a atender ao homem. Assim Deus se sentiu obrigado de atender a humanidade por meio da fé do glorioso São José. E Deus mandou a Virgem Santíssima. E por meio da fé de ambos, veio o Verbo de Deus feito carne. O Evangelho diz, meus irmãos, em cada página, referente à fé. Antes de fazer um milagre, Jesus sempre pede um ato de fé. Porque ele viu esta grande fé de São José e de Maria Santíssima, que suscitou o milagre da obra do mistério da encarnação. Deus, que se fez carne no seio da Virgem, por obra do Espírito Santo. Esse é um milagre
o maior milagre que os homens puderam ver. Um Deus que se faz carne no seio de uma virgem sem participação de homem. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 28, nos diz: pede também um ato de fé, Jesus. Crês que eu posso fazer isso? São José acreditou que Deus poderia fazer isso. Acreditou nas profecias, acreditou na palavra, a conhecia profundamente, a memória, a meditava, vivia esta palavra. Crês que eu posso fazer isso? Deus pode operar grandes coisas. E assim operou grandes coisas na vida de São José e de Maria Santíssima. E quando a fé é sincera, imediatamente se faz o prodígio. Que vos seja feita conforme vossa fé, diz o Senhor Jesus. É o que diz aos 2 cegos. Vocês se lembram? A doente que padecia de fluxo de sangue, Jesus dizia: confiança, filha, tua fé te salvou. Jesus jamais disse: minha onipotência te salvou, te curou, mas a tua fé, como para dar a entender que a fé é a condição indispensável por ele exigida para empenhar sua onipotência em favor dos homens. Porque foi a medida de Jesus da fé, é a fé do seu Pai virginal, é a fé da sua Mãe Santíssima, uma fé que operou e que empenhou a onipotência de Deus em favor da humanidade. Sempre onipotente, Jesus emprega sua onipotência unicamente em favor de quem nele firmemente crê. Exatamente por esse motivo, recusou o Mestre a Nazaré e a Cafarnaum os muitos milagres feitos em outros lugares. Quanto mais viva for a fé, tanto mais onipotente é da própria onipotência de Deus. Pois a fé de São José trouxe esta grande realidade para a humanidade, a Santíssima Virgem. A fé de São José suscitou aquela que a descendência dela teria ódio entre a descendência dela e da serpente. E a fé de São José antecipou a vinda desta nova Eva. Exatamente por esse motivo, a fé de São José é admirada por todos pela Igreja. A fé de São José é a fé que superou a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, a fé que superou a fé de Moisés, dos profetas. A fé de José é aquela que tocou o coração de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos ensina ainda. Em verdade eu vos digo, diz ele, se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis dizer a este monte, transporta-te daqui para lá, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Que nós possamos, nesta reflexão, por meio da graça e da luz que vem dos corações santíssimos de Maria e José, termos esta fé.
como todas as palavras do Evangelho, também estas são verdadeiras, literalmente verdadeiras. Se não se efetuam, é só por ser nos homens pequena a fé. Muitas vezes encontramos na vida dificuldades que nos parecem montanhas intransponíveis, defeitos que não conseguimos vencer, virtudes que não temos força de praticar, provações que não sabemos aceitar e muitas outras dificuldades. Tudo isso provoca desânimo, desconfiança. Bastaria um pouco de fé, como um grão de mostarda, contando que fosse viva, contando que fosse capaz de germinar e crescer como aquela sementinha. Às vezes o Senhor tarda a vir em auxílio dos homens por não encontrar neles fé viva, sem certezas. Pergunta-lhes: credes que eu possa fazer isso? E não lhes respondem um sim, ó Senhor. Forte e decisivo. Oxalá cada cristão tivesse a fé que Jesus encontrou nos 2 cegos do Evangelho, ou na cananeia que ouviu seus lábios divinos: mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. Mas se encanta tanto Jesus a fé da cananeia, se encanta tanto Jesus a fé dos 2 cegos, vocês podem imaginar como encantou o coração de Jesus a fé de São José, que acreditou nas palavras do anjo, que acreditou nas palavras do Senhor, e assim acolheu a Santíssima Virgem como sua esposa, para a realização dos desígnios de Deus. Uma grande fé, meus irmãos, não se improvisa. A fé é o resultado da semente caída em terra boa, ou seja, o dom da fé confiado aos que escutam com o coração bom e perfeito e dão fruto pela perseverança, como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Assim como a criança cresce e se torna adulta, deve a fé passar do estado de infância ao da maturidade, que exige convicção profundas, capazes de influenciar e inspirar a vida dos cristãos. O Vaticano II recorda que o fiel tem a obrigação grave de conhecer cada vez melhor a verdade da fé recebida, de fielmente anunciá-la e com vigor defendê-la. Se as verdades da fé superam a inteligência humana, não a dispensam, porém, de estudar seus fundamentos, de conhecer o que ensinam a divina revelação, a doutrina da Igreja. Portanto, que nós possamos buscar e possuir a fé iluminada, a fé que conheça a razão da verdade que crê. Deve, por isso, conhecer, meu irmão, estudar, meditar as divinas Escrituras, que a Igreja sempre teve e tem, juntamente com a tradição, como suprema regra de sua fé, porque inspiradas por Deus, comunicam imutavelmente a palavra do próprio Deus. Então, caríssimos irmãos, a palavra de Deus traz em si mesma uma graça toda particular para alimentar a nossa fé. É luz, é fonte, é guia, é sustentáculo. Eis porque a Igreja exorta os seus filhos a recorrerem de bom grado
as Sagradas Escrituras, recordando-lhes, porém, que sua leitura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Esta expressão nós encontramos na Dei Verbum, número 25. E seja esta particularmente a oração que acompanhe tal leitura. Senhor, aumentai nossa fé. Que nós possamos pedir a Deus, pedir a intercessão de São José, que foi um homem de grande e imensa fé. E peçamos, São José, aumentai a nossa fé, e que assim a tua fé, a minha fé, possa crescer, possa aumentar, e esta fé crescendo, esta fé como um grão de mostarda, vai remover as montanhas das dificuldades, as montanhas dos problemas, as montanhas das situações impossíveis, porque a fé suscitou a cura de milhares de pessoas que seguiram Jesus e tiveram fé nele. Esta fé suscitou a libertação, a transformação de milhares de vidas. Assim, a tua fé no Senhor Jesus, como aquela de São José, suscitará a transformação dos nossos corações, do teu coração, e também atrairá uma fé que transportará montanhas. Esta fé ajudará muitas pessoas. Esta fé iluminará milhões de corações, porque a fé cura a distância. A fé transforma os corações à distância. A fé transforma tudo aonde quer que ela esteja, porque a fé é luz. E aonde entra a luz da fé, se vence as trevas do pecado, se vence a fé, se vence a ignorância, se vence os defeitos e se atrai o reino de Deus. Portanto, que cada um de nós possamos rezar com as palavras do Evangelho dos discípulos: Senhor, aumentai a nossa fé. Rezemos o Ângelus em honra a São José. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José, para que não abandonasse Maria. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que dela vai nascer é fruto do Espírito Santo. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Ave José, filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria está convosco. Bendito sois vós entre todos os homens, e bendito é Jesus, o fruto de Maria, vossa fiel esposa. São José, digno Pai, protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós, pecadores, e obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, glorioso patriarca São José,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Sustentados pelo patrocínio do esposo de vossa Santíssima Mãe, vos rogamos, Senhor, pela vossa misericórdia, que os nossos corações possam desprezar todas as coisas terrenas e amar-vos, verdadeiro Deus, com um amor perfeito. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, vos deixo também hoje na paz do Senhor Jesus, no amor de Maria Santíssima e com as graças e a proteção do glorioso São José. Até breve e salve os 3 Sagrados Corações.